O filósofo Tales de Mileto, ele é conhecido como o pai da filosofia. Foi ele que fundou a filosofia. Hoje a filosofia existe porque ele foi o primeiro filósofo. Nasceu no ano 625 a.C. E por pesquisar, estudar, ele chegou em um consenso, em um denominador comum, dizendo que a água é a existência de todas as coisas. E ele usa uma palavra chamada arquê. Esse arquê era também conhecido como logos, a razão de toda a existência. O arquê para Tales de Mileto era o princípio fundamental, primordial de toda a existência. E para ele, o princípio primordial de toda a existência era a água. Depois veio os seus discípulos, Anaximene, nascido no ano 548. Anaximene nasceu também na cidade de Mileto, na Ásia Menor, hoje atual Turquia. E estudar, buscar, pesquisar, ele, diferentemente de Tales, ele diz que a razão de toda a existência, a razão de todo o universo, de toda a matéria, era o ar. Olha que coisa. Filósofos tentando buscar no escuro, em trevas, qual era a razão de toda a existência, a causa de toda a existência. Depois veio Anaximandro. Anaximandro, o filósofo também, nasceu no ano 610. Morreu em 546, aos 64 anos. Para ele, o arquê, para ele, o logos, a razão do universo, a razão de toda a existência, era uma substância chamada apeiron. Para o Anaximandro, o apeiron era a razão de toda a existência. O apeiron, segundo ele, surgiu dos opostos, do quente, frio, seco, úmido. E ele diz, olha, a razão de toda a existência, a razão do universo, é uma substância chamada apeiron. Apeiron quer dizer algo ilimitado, algo infinito. Depois chega Demócrito, o filósofo, nasceu em 460 a.C. Para ele, a razão de toda a existência, a razão do universo era o átomo. Por quê? Porque o átomo estava em todo o universo, inclusive o ser humano, a mente, a alma é feita de átomos. E para ele, a razão de toda a existência era o átomos. E depois de tantos séculos, nós podemos ver que quando Jesus veio à terra, fez discípulo, e a sua palavra, o apóstolo João, escrevendo na primeira linha dos seus escritos, ele diz, olha, Tales de Mileto está errado. A razão de toda a existência não é a água. Anaximene está errado. A razão de toda a existência não é o ar. Anaximandro está errado. A razão de toda existência não é o apeiron. Demócrito está errado. A razão de toda existência não é o átomo. E ele quebra os paradigmas de século, quebra os pressupostos de séculos. O homem tateando no escuro, como um cego, querendo descobrir a razão. Os gregos, os romanos, os filósofos passaram séculos querendo saber a razão de toda a existência. O apóstolo João diz, no princípio era o verbo, era o logo, e o logo estava com Deus. Ele está dizendo que Jesus, ele é de fato e de verdade,
a razão de toda existência. Meu irmão, minha irmã, é Jesus. Ele é a razão de toda existência, inclusive a razão da minha, da sua existência. Nós servimos a Jesus. Ele é o princípio originador e regulador de todas as coisas.